pessoal, boa noite. Estamos aqui novamente com a nossa live. Que momento é esse? Agradecendo o pessoal que já está chegando. Hoje temos mais uma live muito interessante, com um convidado muito interessante, sempre com o nosso objetivo de trazer conteúdo, de fazermos algumas reflexões em relação ao que nós estamos vivendo, né? Hoje o nosso convidado é o Dr. Alexandre Lopes de Abreu. Daqui a pouco ele vai estar chegando aqui, eu vou convidá-lo a participar enquanto o pessoal está chegando. E como sempre eu falo para vocês, essa live, a ideia de fazer as lives nas quartas-feiras, né? Elas se originaram. Comecei a fazer algumas resenhas, que eu sempre escrevo alguma coisa, fazendo uma reflexão do momento que nós estamos vivendo. E aí eu falei, bom, então vamos fazer todas as quartas-feiras. Dr. Alexandre já está aí, já estou visualizando ele. Mais uma série de convidados, podem chegar, são todos bem-vindos. Os que quiserem enviar perguntas, vamos ver se nós conseguimos tempo hábil para responder por aqui. Senão depois nós pensamos em uma outra oportunidade. Tá? Então eu sempre faço a abertura fazendo a leitura dessas minhas resenhas e eu vou fazer a leitura da minha resenha dessa semana, tá bom? Que seria o terceiro momento que eu chamo, né? Já tive a primeira, a segunda e estamos na nossa terceira. Então vamos lá. Acordamos um dia e tudo estava diferente. O mundo VUCA, globalizado e líquido, teve sua engrenagem interrompida pela invisibilidade de um vírus. Passaram-se alguns dias, as emoções entre a ansiedade e o medo entraram em rota de colisão. Da negação até a aceitação dos fatos, associado às informações desconectadas, ainda tudo se confunde. E tão pouco entendemos o que está acontecendo. Nesse momento em que prevalece o distanciamento social, a tecnologia é quem nos acolhe. Talvez somente quando tudo serenar é que teremos a compreensão desse cenário, de um filme sem roteiro. Acordaremos inseridos diante de uma grande tela cinematográfica da história da humanidade. Que momento é esse? Então, feito essas breves considerações aqui, deixa eu tentar localizar o nosso convidado para ele. Deixa eu adicionar o Dr. Alexandre. Aí já chamei. Olá, boa noite. Doutor Alexandre. Boa noite. Um prazer, grande alegria estar aqui dividindo esse espaço com você, Leida, e com todos que nos acompanham. Muito obrigada, muito boa noite. Eu vou fazer uma breve apresentação sua, doutor, e depois vou falar um pouco da linha do tempo que nós estamos e aí vou deixar para o senhor fazer a sua explanação. O doutor Alexandre Lopes de Abreu é juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Maranhão, é presidente do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação, FONAMEC, coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos no PMEC, do TJ Maranhão, formador da Escola Nacional de Formação de Magistrado em FAM e formador da Escola Superior de Magistratura do Estado do Maranhão, e uma série de outras informações que nós vamos só fazer esse breve resumo. Bom, a linha do tempo que eu sempre trago para a gente nos contextualizarmos, né, que em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou pandemia mundial do coronavírus. Em 6 de fevereiro, tivemos a Lei 13.979, que dispôs sobre as medidas para enfrentamento de emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Em 20 de março, tivemos o decreto número 6, que reconheceu o estado de calamidade pública. E, o que também traz muito adiante a nossa temática hoje, em 19 de março, a resolução 313 do CNJ estabeleceu, no âmbito do Poder Judiciário, o regime de plantão extraordinário, né, e a suspensão dos prazos processuais até 30 de abril. Entretanto, recentemente, né, agora, dia 20 de abril,
a resolução foi retificada para 314, prorrogando o prazo até 15 de maio, a suspensão dos prazos no judiciário. E nos encontramos aqui no estado de calamidade pública, decretado pelo decreto número 6, até 31 de dezembro de 2020. Então, diante desse cenário todo, doutor Alexandre, gostaria de lhe dar a palavra aí para nós tentarmos trazer algumas informações aí para as pessoas que estão nos acompanhando. Pois não. A primeira observação, inquestionavelmente, é de lamento. Afinal de contas, a situação em que nos encontramos, ela apresentou algumas deficiências básicas. Sim, perfeito. Opa, eu não sei se perdi o sinal. Perdi o sinal? Não, aqui Não, tá. não, tá tudo bem. Ok, perdão. Então, ela demonstrou algumas deficiências da sociedade mundial. Entre elas, a dificuldade que nós percebemos do investimento na ciência, em especial na ciência de saúde. Nós percebemos que muito das pesquisas e contradições que nós estamos vivenciando hoje, e achismo da melhor maneira de tratar, é culpa dessa dificuldade que nós temos de um investimento de ciência mais avançado. E quando a gente começa a perceber algumas deficiências, em especial na área do conhecimento, a gente passa justamente a ter um comportamento invertido. E aí a gente começa a perceber a necessidade de investir na ciência, nas pesquisas, na saúde e em outras coisas que antes estavam um tanto quanto esquecidas e passaram a ser relevantes. Bom, essa é talvez a mais fácil constatação em tudo que a gente está vivendo. Mas existem outras que precisam ser tomadas. Uma delas é a gente perceber uma passagem enorme, e aqui eu me refiro ao Brasil, que é onde a gente conhece e vivencia, de uma população que até algum tempo tinha uma convivência limitada com a tecnologia. Nós tínhamos uma população que usava com muita facilidade um instrumento de tecnologia que hoje a gente até pergunta se é telefone, mas na verdade originariamente era telefone celular, né? Hoje é um instrumento tão fantástico que às vezes a gente menos usa ele como telefone. Pois bem, então, essa tecnologia que antes era limitada à troca de mensagens, à troca de palavras, alguma coisa como uma pesquisa rápida em algum lugar, começou a se converter na nossa fonte de relacionamento humano. A partir desse instrumento, eu comecei a solicitar comida, a solicitar medicamento, a ver meus filhos assistindo aula e tendo instrução, a receber comunicações, ofertas de serviços bancários que eu não tinha como usar, até a chance de me cadastrar num programa de assistência durante o período de confinamento para garantir uma mínima dignidade de sobrevivência. Então, A telemedicina, né, também, né? a telemedicina, né? E aí eu vou até fazer um parênteses, né? Que a gente sempre faz essa divisão dos nativos digitais, dos imigrantes digitais e os colonizadores digitais, né? Então, essa geração nativo digital, que é 1980 para cá, que já nasceu dentro desses modelos, já consomem a tecnologia com muita facilidade, né? Os imigrantes digitais foram já é uma outra geração que nasceu no mundo analógico, mas que migrou e que está ajudando a construir todo esse modelo de transformação digital. E os colonizadores digitais são as gerações anteriores que também estavam bem isoladas, que também incluem agora nesse momento que o senhor está indicando, dessa inclusão, né, de pessoas, quantas pessoas que não compravam pela internet, que não estudavam pela internet, que não negociavam pela internet, que não resolviam conflitos pela internet, e agora foram incluídas de uma forma ou de outra, né? Sejam elas nativas, que já usavam, imigrantes, ou esses colonizadores com pouco acesso ao meio de acesso,
Então, a gente passa a ter realmente um cenário de consumidores de tecnologia que eu acho que também tem que ser muito considerado, né? Não, inquestionavelmente. Eu gostaria só de, talvez, pontuar essa geração já de 1980 para cá com relação ao uso da tecnologia. Olha só, o que é o interesse das pessoas? Eu tenho uma referência muito interessante quando eu vou viajar para cidades, para outros estados, outras cidades, e que eu pego um táxi e peço para me levar para o fórum. E eles perguntam, e onde fica? E para mim isso é uma indagação extremamente surpreendente, porque ir ao fórum é para mim como se fosse todo dia levantar para tomar o café. Então, a gente tem que perceber que essa educação digital, talvez ela tenha uma característica muito ligada ao que eu efetivamente consumo antes da Covid e o que eu passei a consumir a partir da Covid. Então, né, apesar da gente ver uma sociedade que estava aí, que sabia muito facilmente fazer um vídeo, montar um vídeo, associar uma foto a uma música ou coisas bem moderninhas, elas não estavam acostumadas, por exemplo, a fazer uma solicitação por intermédio de uma plataforma do governo de uma medicação de consumo restrito, ou de fazer uma inclusão num cadastro social. Então, esse salto que a demanda trouxe é um salto qualificado de uso da tecnologia. Eu tinha a tecnologia do lazer, agora eu estou tendo a tecnologia do serviço. E não é o serviço de pedir comida ou pedir medicamento, mas o serviço de uma inclusão como a educação, de uma inclusão como o acesso a serviços públicos, uma inclusão, por exemplo, para começar a entrar e pedir da justiça providências de solução de conflito. Então, nós passamos a ver uma imensa transformação, até mesmo para o público que se considera apto a usar a tecnologia. Vou pedir, o senhor me mandou uma resenha, né, para nós discutirmos aqui. Eu vou pedir licença que eu vou ler um parágrafo da sua resenha, que acho que tem muito a ver, que traz essa reflexão sobre como nós somos impulsionados, às vezes, a nos adaptar e a consumir um novo modelo social dentro de um contexto, né? E aí, no sua resenha, o senhor escreveu: passamos a ter uma inclusão digital graduada de um universo populacional enorme, sem que isso adviesse de um programa de implantação dessa política. Algo que me lembra o caso do carro a álcool, muito bom, em que os estímulos governamentais tornaram o produto conhecido, mas os custos não fizeram o produto tornar-se atraente. A adesão só veio com a chegada dos carros flex de combustível, deixando as vantagens que definissem a escolha. E estamos passando, nesse momento, primeiro uma necessidade de uso das ferramentas digitais, breve uma escolha. Fantástico. Pois é, eu gostei desse paralelismo, porque se a gente olhar bem, quase todas as experiências, com algum grau de diferença, é claro, elas vão se repetindo e os desafios são diferenciados, mas sempre com um grau de comparabilidade com algo que a gente viveu. Uma das coisas que eu repito sempre para meus filhos é que, de todos os ganhos que o envelhecimento traz, nenhum é melhor do que a experiência, né? Coisas que meus pais me diziam e eu desdenhava, hoje eu entendi bem o que significa e tento transmitir para meus filhos. E é exatamente isso. Olha só, nós tínhamos um projeto de inclusão de uma sociedade em busca de solução de conflitos dentro de um crescimento, até certo ponto,
ponderado, previsível, que vinha seguindo uma linha bem estável, não é? Então, eu fazia formações, eu criava prédios, centros de conciliação, dentro de uma linha até razoavelmente modesta, mas o bastante em face da demanda. Só que agora a gente vai partir para um momento inquestionavelmente surpreendente e desafiador. Imagine, quantas relações ficaram pendentes durante esse momento. Não, temos as passagens aéreas, temos os eventos de shows e outras ações que, de algum modo, medidas provisórias publicadas em favor para a solução dessas questões já estão razoavelmente direcionando o seu resultado, mas nós temos polêmicas bastante ponderáveis, como, por exemplo, mensalidade escolar. Eu paguei para que meu filho tivesse aula presencial. Eu tinha necessidade até que meu filho estivesse na escola, porque naquele momento me permitia fazer o que eu tinha que fazer para pagar a escola dele. Então, eu tenho um argumento de discussão sobre a questão da cobrança da mensalidade que me é muito preocupante. Então, imagine um universo de milhões de pais que estão precisando de orientação para a solução de conflito. De outro lado, eu tenho milhares de escolas que estão preocupadas no recebimento do seu valor para honrar o compromisso com seus professores e o pessoal do administrativo. Então, um outro viés de um só problema. O ecossistema de conflitos, de méritos e dessa rede de conflitos em que ele se estende é enorme, realmente. Acho que ninguém consegue ainda, não tem métrica ainda que consegue mensurar isso, né? Não tem. Mas olha só, aí a gente chega num aspecto, educação. Mas se a gente for aumentar, a gente chega para outro também muito sério, locação. Como é que nós vamos lidar com as locações? Quem deixou de ter lucro, principalmente na locação comercial, mas também na residencial, quem deixou de aferir ganhos, não tinha como pagar locação. E se eu desocupasse hoje esse espaço, o proprietário ia ter muita dificuldade de alguém ocupá-lo, porque também não tem interessados com recurso para adquirir esse direito de locação. Então, é uma experiência extraordinária que a gente não tem como mensurar, né? E por aí vai. Negociações de dívidas, alguns relatos muito sérios sobre o aumento da violência doméstica, o aumento da violência contra a criança. Isso sem pensar no problema com os idosos. Imagine como se sente um jovem que, entre aspas, tem menos riscos de sofrer efeito da Covid, que se vê limitado na sua liberdade de locomoção, porque dentro de casa tem um idoso. Então, isso gera, se não bem trabalhado, um desgaste de um relacionamento razoavelmente sério. E tudo isso vai importar na necessidade de nós termos preparação para receber esse pessoal. Então, quando a gente fala de um trabalho com essa magnitude, a gente tem que começar a pensar em estratégias de atendimento. E o que é que eu estou trabalhando aqui no meu computador, não é, sobre essa questão? A primeira das coisas que a gente está trabalhando aqui é trabalhar o que a saúde chama de equidade na oferta de serviço. Equidade na oferta de serviço, já que todo mundo tem direito à saúde, é o atendimento compatível com a necessidade. Então, ainda dentro da Covid, tá? Só para a gente dar uma olhada nisso, eu tenho um atendimento da saúde domiciliar, com a telemedicina, que me orienta sobre a ocorrência de um problema de saúde.
Ao mesmo tempo, se há uma necessidade de aferição, de confirmação, uma vez que o diagnóstico por telefone me levou à compreensão de uma necessidade, eu vou numa UPA, lá eu faço aferições, medições, eventualmente tiro um raio-x, identifico uma gravidade e daí sou remetido para um hospital, para uma UTI, ou quer que seja. Quando a gente fala em tratamento de conflitos, a gente tinha até algum tempo atrás exclusivamente o judiciário. A partir de 95, a justiça comum e os juizados. E a partir de 2010, com mais intensidade por conta da resolução 125, os centros judiciários de tratamento de conflito. Isso me referindo, é claro, às ofertas públicas, uma vez que escritórios de advocacia, escritórios de arbitragem e até mesmo o diálogo imprimido por profissionais dentro de ambientes de trabalho, como é o caso de uma equipe, eventualmente, psicossocial que desenvolve o melhoramento do relacionamento entre os servidores, ou, eventualmente, a intervenção do chefe em conflitos entre as partes, já vinham experimentando alguma coisa. Mas a oferta pública passa a existir a partir da resolução 125. Bom, passamos a ter uma oferta, mas é uma oferta que ainda tem, como diz o Código de Processo Civil, uma especificação já selada. O conciliador é aquele que se envolve para resolver conflitos em que as pessoas têm menor incidência de contato, podendo até propor soluções. O mediador já lida com conflitos que guardam uma certa sentimentalidade e ele tenta ajudar na construção do resultado sem propor respostas. Quando a gente pensa assim, a gente pensa que fechou. Ou seja, se é uma coisa de consumidor, é conciliação. Se é família, é mediação. Isso é um engano, isso é um erro. Nós temos diversidades de demandas, diversidades de técnicas, de metodologia para atender a sociedade. Então, a gente precisa trazer, estou me referindo ao setor público, mas nada distante do que, eventualmente, a iniciativa privada, em larga escala, também ofereça em compartimentos de atendimento. Pois bem, no setor público, a gente precisa estruturar esse atendimento. Saber como fazer isso em níveis de envolvimento entre menor envolvimento a maior envolvimento. E por aí a gente segue com uma trilha que ainda estamos construindo, que ela começa, olha só, primeira passagem, chatbot. Pois é, quantas vezes a pessoa se desloca até um centro de conciliação apenas para indagar? Qual é o documento necessário para eu fazer isso? Aonde que eu resolvo esse problema? Como é que isso funciona? Então, esse deslocamento, essa movimentação, tanto é para o usuário um custo, como é para o setor público uma demanda de ocupação. Eu vou ter que parar o que eu estou fazendo para informar. Bom, será que eu não consigo informar isso com o uso de um instrumento de tecnologia? O chatbot é justamente isso. É um instrumento de tecnologia onde eu aperto o número perguntando, fazendo uma pergunta, e ele me dá aquela resposta que torna-se eficiente para que no passo seguinte, quando eventualmente eu vier buscar o centro de conciliação, eu já compareço com os documentos prontos, eu já levo a parte adversa e já resolvo o problema com muito mais rapidez. Então, a comunicação já é o primeiro instrumento do melhoramento da conciliação. Aí a gente vai evoluindo. Depois do chatbot, a gente segue com o chamado espaço digital. Espaço digital é um espaço que funciona dentro do prédio do fórum, dos centros de conciliação, às vezes em parceria em prefeituras, em prédios de atendimento ao usuário, geral, em que ali estão disponíveis equipamentos de comunicação por internet destinados exclusivamente a ter acesso a plataformas digitais de solução de conflitos.
entre plataformas públicas e, eventualmente, plataformas privadas reconhecidas pelo Poder Judiciário. Então, esse espaço digital, ele tem uma interação, ele favorece uma interação entre as partes, sem maior empenho de um servidor público para intermediar esse diálogo. O que significa, mais uma vez, economia e eficiência. E por aí... E acessibilidade, né? Acessibilidade. Afinal de contas, eu não preciso estar num fórum. Eu repito sempre, Maranhão é um estado com 217 municípios, 89 não são sedes de comarcas. Como atender esses 89 municípios? Como dar oportunidade para que dentro da sua cidade você resolva seu problema? Então, o espaço digital é um instrumento que viabiliza grande volume de solução. Bom, passado do espaço digital, eu entro num outro modelo de experiência muito bem sucedida no Maranhão, que foi o balcão de renegociação. Só para você ter uma ideia, 11 edições do balcão de renegociação, para um estado como o nosso, que não chega a comparar a população de São Paulo, nós somos 7 milhões, vocês ultrapassam os 40, nós tivemos aqui, em 11 edições, 23.841 atendimentos, com uma negociação no total de dívidas de 42 milhões, 987 mil, e resultados, ou seja, valores negociados efetivamente, foram 26 milhões 332 mil. Então, essa experiência foi presencial, né? É muito interessante esse trabalho. Mas esse trabalho, por ser presencial, ele também é limitativo. E, mais uma vez, nós nos abraçamos com a tecnologia e colocamos à disposição dos usuários o balcão de renegociação digital. Um espaço em que a pessoa é chamada a acessar o site do Tribunal de Justiça, encontra a marca da empresa com a qual tem alguma pendência, clica nela e passa para a página da empresa, do órgão público, porque isso também pode vir a acontecer, negociação de PVA, ICMS, IPTU, seja qual for a questão de dívida a ser resolvida, e ali eu resolvo uma demanda com um compromisso. Aquele que pedir a adesão à plataforma tem que reduzir o valor da dívida em 30%, o valor atualizado da dívida, e oferecer parcelamentos compatíveis com o valor da dívida. Então, o trabalho do judiciário é, a um só tempo, conseguir melhoramento do valor da dívida e atrair o consumidor em situação de inadimplência para organizar sua vida e, a partir dali, é claro, movimentar negócios, fazer novos investimentos ou outras coisas. Então, é mais uma vez um instrumento que não envolve diretamente ou continuamente a presença de um servidor para a execução desse trabalho. Mais ainda, né? Se eu estiver sendo muito... Não, perfeito. Falando demais? Esses balcões de renegociações, vocês fizeram através do convênio com a plataforma do consumidor.gov, em decorrência da resolução 43, ou é uma outra... Não, é uma outra ação. Esse balcão, por enquanto, ele estava na experiência presencial. Nós ocupávamos um shopping... um espaço com grande movimentação, colocávamos os estandes e as pessoas iam passando e negociando. Outras, a própria empresa chamava para participar do evento. E o Tribunal de Justiça desenvolveu uma campanha também para chamar. Agora, a gente, quando coloca na plataforma do Tribunal de Justiça. A plataforma do Tribunal de Justiça funciona como um ponto de encontro. Isso dá credibilidade para o usuário, porque uma das grandes dificuldades que as pessoas têm é de saber se, ao negociar, está conversando realmente com o credor. Né? Imagina a legitimidade de parte, né? Exatamente. Imagina o risco de eu negociar uma dívida e depois descobrir que eu mandei para alguém clandestino. Então, o Tribunal de Justiça trabalha com essa consulta
com a fiscalização do link de acesso para identificar a autenticidade desse link, tem um termo de compromisso público, tem toda uma burocracia de legitimação da empresa ou do órgão público que está esperando o contato, e, de outro lado, a vantagem de que, por ser um trabalho contínuo do Poder Judiciário, sempre tem alguém olhando lá. Deixa eu ver se minha empresa está aqui negociando com vantagem. Então, a gente acaba trazendo isso para cá, é um instrumento específico do Tribunal de Justiça do Maranhão, com total disponibilidade para uso para qualquer tribunal. A gente passa a tecnologia para eles experimentarem. Bom, fizemos 3 trabalhos de convivência sem interferência de servidor, né? Isso com ótimos resultados, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Alguns ainda estão em fase embrionária de implantação, mas o que todo indica, pelas experiências... Uma coisa interessante, Sérgio, é o seguinte: a gente vinha planejando uma recepção para a sociedade para o uso dos meios de solução consensual de conflitos. Só que, de repente, a coisa rolou muito rápido e nós temos que acelerar nossa preparação para receber essas pessoas. Então, dentro dessa aceleração, uma experiência que nós estamos vivenciando hoje e que vai nos permitir aprimorar para funcionamento é a central de videoconferência. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação 100, 2020, que fala sobre formação de conciliadores e mediadores. E trouxe de volta uma figura que estava na origem do primeiro texto da Resolução 125. Essa figura é a pessoa exclusivamente conciliadora. Ou seja, aquela pessoa que, ao lidar com um conflito na busca de uma solução consensual, executa ali, talvez, uma providência menos intensa, como uma chamada de abertura, uma busca de conscientização, uma explicação sobre efeitos de uma demanda e vantagens de uma demanda na busca de uma construção de resultados. Então, essa figura que nós estamos atribuindo para o conciliador exclusivo, ou seja, alguém com uma formação mais restrita, não sendo mediador, portanto, não precisa ter 2 anos de formado. Nós podemos trabalhar, por exemplo, com universitários através de um regime de contratação como residentes, que vai trabalhar num atendimento estadual. Eu vou ter uma central de vídeo apta a atender qualquer pessoa de qualquer cidade do Maranhão, inclusive de locais, como essas cidades que não são sede de comarcas, as cidades comarcas, sede de comarca que não tem centros de conciliação, e até mesmo aquelas que têm centro de conciliação. De modo que nós vamos conseguir dar vazão a uma demanda com alguma celeridade. Sabe aquele desgaste que a gente tinha com um investimento pesado de fazer uma audiência, botar um mediador, fazer correspondências e tudo mais para as pessoas, ao chegarem, imediatamente já chegarem e dizer: nós não queremos acordo? Então, vai fazer um trabalho prévio, né? Exatamente. A gente tem esse trabalho com 2 efeitos. Ele, primeiro, tenta o consenso... Ou ele resolve... Ele pode também ser encaminhado para uma mediação, se ele tiver uma composição para isso, ou até pode virar uma judicialização também. Mas tem um ganho espetacular dentro desse modelo, né? Pois é, e com a vantagem. Se eu chego a um acordo, essa central tem capacidade de acesso ao PJE e encaminhar o acordo para homologação. Se eu não chego a um acordo, mas demonstro interesse de continuar, essa central encaminha essa demanda para o centro de conciliação atender com videoconferência. Se não há interesse nenhum,
eu tenho um documento dentro do PJE que eu posso retirá-lo e, ao entrar em juízo, já pedir a dispensa da audiência de conciliação, porque ela já foi tentada. Então, todos os atos, eles são aproveitados, né? Não tem risco, É isso ganho. que eu acho interessante, que em especial o Instituto da Mediação, né? Eles trazem, pelo modelo flexível que ele permite, eles trazem um procedimento que, se você souber fazer ele não viciado, com todo cuidado, né? Ele não é perdido, né? É o que eu falo, mesmo o pior cenário, né? Não teve o acordo, não resolveu, sei lá, né? Dentro desse aspecto, tenha sido um pior cenário, ok, ele vai judicializar e não vai ter perdido todo aquele trabalho que foi feito, ele já vai pedir para não fazer audiência de conciliação. Então, o aproveitamento dos atos dentro de todas essas etapas procedimentais é excelente. O resultado, ele é extremamente benéfico para todos, né? Eu acho que para o consumidor, para o reclamante, para o requerente, para o demandante, né? Exatamente, as pessoas precisam ter os seus problemas resolvidos na essência e lá na ponta, lá no final. Eu acho que isso é uma preocupação bem interessante, esse modelo que o senhor está trazendo. Pois é. Mas olha só, ainda não paramos. Tem mais Vamos em etapas, né? frente. Tem mais etapas. Bom, a gente saiu de um envolvimento exclusivamente tecnológico, começamos a inserir uma parceria tecnologia e pessoas, já intervindo aqui numa comunicação por uso digital, e agora nós vamos chegar àquilo que eu chamo de busca ativa na oferta de serviço de solução de conflito. Busca ativa é uma expressão muito usada na assistência social, eu acho fantástico. É quando você identifica um público vulnerável, tão vulnerável que ele não sabe sequer como chegar ao serviço, e você vai até ele levando esse serviço. E aí vem a conciliação itinerante. Ou seja, nós entramos em uma van convertida que funciona 2 salas de audiência, levamos uma tenda onde a gente arma numa praça, botamos umas cadeiras, ficamos esperando, manda carro de som passar, dá entrevista na rádio, e de repente as pessoas chegam, pessoas simples, pessoas à vontade, de bermuda, de chinela, mães com os filhos pendurado no colo, pessoa fazendo lanche enquanto espera ser chamado, todo aquele ambiente de convivência que faz com que eu perceba que todos nós temos problema e todos nós queremos resolver. Isso é contagiante, isso deixa as pessoas com uma atitude de tomar posição, de procurar resolver o problema. Aquela inibição, aquela dificuldade que muitas vezes fez com que a gente excluísse as pessoas da possibilidade de solução de conflito, é invertida com a conciliação itinerante. Então, a gente começa a fazer o trabalho. Teve uma experiência muito legal em que a gente montou a nossa van, montou a tenda, estávamos com parceria com a Defensoria Pública, e de repente chegando mais gente, eu olhei a igreja, tinha a sacristia da igreja ali, aquela entrada onde ficava a arrumação administrativa da igreja. Eu cheguei e disse, dá para entrar aí? E lá montou-se um espaço de conciliação, e no mesmo prédio onde de um lado se fazia casamento para até que a morte os separe, do outro tinha alguém fazendo divórcio. Né? Um pouco de contradição, digamos assim, divina, mas necessária para garantir às pessoas o direito que elas merecem. Então, a gente começa a perceber que a flexibilidade que a solução consensual de conflitos permite, ela é extraordinária. Eu ainda não consegui visualizar um término para isso. A cada momento nós vamos seguindo adiante. Dentro desse projeto que eu estou falando para você, a gente segue com as audiências por videoconferência, a mediação por vídeo, a verdade, né? A gente falou de central de conciliação, agora mediação por vídeo, e depois seguimos para outras peculiaridades, como
formação de equipes, para a oficina de parentalidades, já não mais pensando apenas em pais e filhos, mas também em idosos e companheiros familiares, também pensando no relacionamento de famílias múltiplas que estão aí colocadas, e também uma intervenção por formação de equipe interinstitucional para atuação nas práticas restaurativas, não só em sistema prisional, mas também dentro de escolas e outros ambientes que isso vai se tornando possível. É um universo fantástico de possibilidades que a gente começa a desenhar com alguma celeridade em face da expectativa da demanda. Como a gente falou na questão do carro-álcool, vale agora. Nós estamos sendo submetidos a essa experiência como teste. Se as pessoas passarem por aqui, gostarem desse modelo de trabalho, elas retornarão. E nós temos esse momento de cativar. Porque se ficar uma má impressão, reconquistar esse público vai ser bastante difícil. É um momento de muita responsabilidade, né? Porque envolve realmente trazer a experiência de pessoas que ainda não tiveram. Eu achei fantástico você trazer também essa característica da competência da mediação, da conciliação, de poder usar o modelo itinerante, né? E isso as pessoas têm muito desconhecimento, e isso também está dentro desse conceito da flexibilidade. E eu acho que é isso. Agora, nós temos aí pouco tempo ainda, mas eu gostaria de, antes de falar mais algumas coisas, eu gostaria de falar o que o senhor entende que tem que ser acrescido aí a formação dos profissionais de mediação e conciliação. Bom, nós temos que compreender. Ainda mais considerando todo esse novo modelo que está vindo, né? E essa responsabilidade maior, porque o carro-álcool agora vai ter que funcionar. Então... Pois é, olha só, nós temos dentre os muitos desafios, não é? O desafio agora da especialização. Não exclusivamente na conciliação, mas mais especificamente na mediação, a gente está começando a ser desafiado para temas bastante peculiares. Começamos a ver, por exemplo, a mediação dentro de um problema de ocupação de área urbana ou rural. Isso é muito traumático, envolve, por exemplo, a presença de diversos atores, não só ocupantes e proprietários, mas também o poder público, como acomodar, o que essa sociedade que está invadindo precisa, como vamos resolver isso, porque não adianta tirar daqui e eles seguirem para outro lugar. É preciso apresentar uma solução de acomodação que contemple essa população de pessoas que está precisando de abrigo. Nós estamos começando a enfrentar a conciliação, acabei de ver, passou por aqui na nossa conferência, o colega Douglas Martins, que tem uma experiência fantástica de conciliação na área de direitos difusos e coletivos, o colega Hélio, que está experimentando a conciliação na sucessão, até mesmo na interdição, em que familiares disputam quem vai tomar conta de uma pessoa que vai receber um benefício ou vai ter uma renda para ser administrada. Então, a gente está começando a especializar. Vários temas estão provocando a gente, mas um especial tem me deixado bastante preocupado. Conciliação na saúde. Em especial, como lidar com as expectativas de alguém que quer a perenidade de uma vida que já se demonstra em fase de finalização. Então, imagina esse desafio de tentar fazer com que as pessoas aceitem a terminalidade da vida e não busquem litígios reiterados e intensos até sobre questões de, às vezes,
religiosas, por questões de crença na infinitude de soluções que a ciência pode trazer. Então, não dá para imaginar que nós vamos lidar com essas questões de mesma forma. E quando a gente fala em formação, uma das questões que vem batendo a nossa porta é começar a compreender a necessidade da especificação. Nós temos pessoas trabalhando com conciliação de solução de sociedade empresarial com extremo sucesso. Se você trouxer de solução de família, eles não vão saber o que fazer. Então, essa é a notícia que me parece dar a todos uma certa qualidade. E essa trazer a especificidade para o mediador. Pois é, e essa é uma deficiência da oferta pública. A oferta pública, por uma questão de custo, por uma questão de racionalização do custo, ela deve trabalhar com quantidade. Então, ela deve estar pronta para aquelas demandas que mais exigem. Então, minha equipe, as equipes da oferta pública, e assim me refiro aos centros judiciários de solução de conflitos, elas são maciçamente preparadas para a família, para a vizinhança, eventualmente consumidor, mais um pouco além nessa parte para a execução de oficinas de pais e filhos, que são complementares à mediação familiar, um pouco da estrutura de restaurativa, eventualmente um alongamento de temas de família, como mediação na interdição ou na sucessão, mas já teremos dificuldade, por exemplo, de como fazer uma mediação numa área ambiental em que as peculiaridades do impacto por um acordo que parece atender os anseios das partes prejudicará terceiros que não estão ali envolvidos. E isso daí precisa de alguém com uma habilidade específica. Né? Então, essas questões estão começando a ser traduzidas, compreendidas, recepcionadas, para que a gente possa garantir aquilo que a gente falou no começo, a qualidade. Sem dúvida. Eu acho que vai ser um momento de trazer algumas reavaliações na formação do mediador, além de ampliar a multidisciplinariedade, né? Que já é uma das características, essa especificidade, eu também entendo que, eu concordo com o senhor, eu entendo que é um desafio, é mais um desafio que nós temos, mas temos que estar muito atentos, porque esse é o momento que é um momento raro que nós temos para dar oportunidade a tantas pessoas a conhecer os institutos da mediação, da negociação, da conciliação, e que não seja um modelo frustrante, né? Acho que essa responsabilidade. Pois é. Eu acho que cortou um pouquinho, eu não escutei sua última fala, peço desculpas. É que estava. Então, eu estava falando que aumenta, né? A nossa responsabilidade ela só está aumentando, né? Inquestionavelmente. Olha só, o que acontece com um princípio que Canotilho sempre diz? A irredutibilidade de conquistas. Você conquistou um direito, você não vai querer mais perder aquele direito. Reduzir direito é algo que ninguém pensa em fazer. E com esse momento em que eu aprendi que usando o celular eu posso pedir comida, medicamento, pedir abertura de conta bancária, receber um benefício, me cadastrar para receber benefício, conversar com o poder público para pedir medicamentos, ampliar o meu uso, não é, dessa tecnologia. E também encontro a oportunidade de usar essa tecnologia para resolver conflitos, eu, sinceramente, não vou querer mais que isso se perca. Sem dúvida. Não é? Então, todo esse investimento que os tribunais estão fazendo para acolher a sociedade, usando a tecnologia para a solução de conflitos, não é algo que se diga assim, é pelo tempo da pandemia. Não é.
Isso chegou para ficar, vai ter que ser. As pessoas não vão aceitar reduzir essa conquista. E por isso é que a gente precisa, de uma forma bastante madura, compreender a extensão de nossos passos para que eles também não sejam passos em terra alagada, onde a gente só vai afundar e aí, mais uma vez, decepcionar as pessoas que procuraram o judiciário. Então, é interessante que o senhor traz, até foi a ideia do título dessa nossa live, né? A Covid-19 pode influir na maior celeridade do Judiciário 4.0, que é ao mesmo ponto, ainda mais que está aí essa nova resolução que alargou o prazo de suspensão, né? Suspensão dos prazos por mais dias. Ao mesmo tempo que todo mundo... Bom, o judiciário vai colapsar, vai ser uma loucura, como que vai ser a hora que voltarem? Então está trazendo um olhar diferenciado, falando, não, muito pelo contrário, é a oportunidade, né, de acolher esses conflitos, de acolher essas controvérsias, essas demandas, usando toda a tecnologia, usando estratégias de atendimento, de modelos, de soluções, né, que é uma composição, não são coisas isoladas, né? E aproveitar esse judiciário 4.0 que está vindo aí com inteligência artificial, com contratos inteligentes, com chatbot, com videoconferência, com tantas coisas que estão vindo que a gente nem possa imaginar. Tem muita coisa nova aí chegando. Então, é um novo modelo, né? Aproveitar esse momento para que o judiciário, em vez de afastar, ele faça um acolhimento maior a tanta controvérsia, a tantos problemas que nós vamos ter aí na sociedade. Inquestionavelmente, aí já refiro-me à minha pessoa, né? Eu sou movido por desafio e talvez associado a isso um grande otimismo, né? Talvez até ingênuo, mas é o que me alimenta e me permite não desistir. Eu acredito que nós temos uma grande chance de sair mais fortalecido dessa situação. Peço desculpas a quem nos assiste e, eventualmente, fica com a dúvida que se a gente está comemorando, não é, esse momento de pandemia. Na verdade, não se trata disso. Ninguém está feliz de ter suas liberdades reduzidas, de ver as pessoas queridas passando por dificuldades, perder pessoas queridas. Pois é, isso inquestionavelmente é sofredor. Mas a gente não pode deixar de adquirir, a partir dessas experiências de sofrimento, como disse antes, o reconhecimento de que precisamos investir mais na ciência da saúde, porque a gente estava meio desligado com ela, não é? Precisamos investir mais na prevenção, no cuidado, na solidariedade em favor de uma humanidade universal e zelosa um do outro, né? Afinal de contas, talvez tenha sido a falta de compromisso de uns que levou todos a ficarem doentes. Então, a gente tem que ter essa aprendizagem. Mas também vamos ter que ter a aprendizagem dos desafios. A gente viu, por exemplo, uma experiência muito positiva de algumas empresas que começaram a construir. Doutor Alexandre? Acho que tá. Tivemos algum problema aí na conexão do doutor Alexandre. Bom, pessoal, nós vamos então aproveitando. Vamos ver que acho que está difícil dele reconectar. E nós vamos encerrando. Ao doutor Alexandre, pela excelente contribuição. Ele deve ter tido algum problema aí na conexão. Quem sabe voltamos aí com uma próxima, porque o assunto é encantador. Obrigado a todos que participaram. Vários mediadores aí que a gente pôde observar, que estiveram conosco. Agradecemos a todos vocês que estiveram aqui e nos encontramos na próxima quarta-feira, todos juntos por aqui, tá ok? Obrigado, pessoal, e até mais.